Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo a palavra do Senhor de uma forma tanto quanto estranha, principalmente para nós que estamos aqui dentro desse tempo, mas também nós entendemos que é necessário pelo momento que nós estamos vivendo. E também queria deixar o meu feliz Dia das Mães para todas as mães da Igreja Batista, em especial também para minha mãe, e que Deus possa abençoar a cada uma das mães aí de todo o nosso Brasil. Eu queria dar início a essa palavra relatando, eu até compartilhei essa semana nos grupos da igreja, de dois na verdade, um fato que ocorreu comigo no domingo passado, de tarde. Eu vim até aqui à igreja, na secretaria, pegar alguma coisa ali na secretaria, e enquanto eu entrei lá, eu trouxe Pedro comigo, e quando eu saí da secretaria, ele estava posicionado em frente à porta ali do berçário, e ele passava a mão na porta e começou a chorar, demonstrando um desejo e uma vontade de estar ali dentro. E diante disso, o Senhor, durante essa semana, ele veio falar comigo justamente sobre essa palavra. Veio falar para nós sobre o que nós temos vivido nesses dias. Será que nós temos vivido a expectativa de um retorno, ou será que nós temos vivido a esperança de um retorno? Na língua portuguesa, quando a gente procura definição para essas duas palavras, elas são sinônimos. Você vai ver que a definição das duas são bem parecidas, se não igual. Porém, para nós que somos cristãos, para nós que vivemos a palavra de Deus, existe uma diferença entre viver uma expectativa e viver na esperança. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. É sobre isso que Deus tocou o meu coração para falar aqui nessa noite. E a forma como nós nos portamos diante a essa condição, que muitos têm falado em isolamento social, é um termo que eu prefiro usar, que é um distanciamento e não um isolamento, porque quando nós estamos isolados, nós estamos separados por completo. E quando nós estamos distantes, ainda assim nós estamos ligados. É o que nós estamos vivendo aqui esses dias. Nós estamos distantes, os irmãos em casa assistindo o culto online, ainda assim nós estamos ligados. Então, o termo distanciamento, acredito eu que ele seja mais empregado e mais usado por nós, porque nós estamos distantes. E uma das coisas que Deus ele falou comigo durante essa semana é exatamente sobre essa forma como nós temos cultuado. Será que pelo fato de estarmos em casa, você tem cultuado a Ele assim como se você tivesse vindo aqui ao templo? Será que na hora do louvor, você tem ficado sob os pés aí na sua casa como você estaria aqui no templo? Isso demonstra para nós uma forma de aquilo que a expectativa e a esperança. Porque a esperança você vive ela. Você precisa que Deus, ele te baseado naquilo que Deus tem para nós. Então, se você não tem feito isso, se você na hora do louvor você fica sentado na sua casa ou você está fazendo outra coisa, tire esse tempo para Deus. Esse momento é o momento que você ia estar aqui na igreja cultuando a Ele. Você não ia estar fazendo outra coisa. Então, ele vai dizer muito sobre aquilo que nós
esperamos, sobre a nossa esperança. Se nós agimos de forma diferente daquilo que nós praticamos ou nós praticaríamos no nosso dia a dia, então nós estamos não sendo aqui participantes do culto, mas espectadores. Nós não sejamos espectadores do culto, porque nós estamos em nossa casa. Nós precisamos participar, assim como se nós estivéssemos presente. Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 10, o versículo 28. Diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Outro texto que eu gostaria de ler está em Romanos, capítulo 8, versos 24 e 25. Mas se esperamos, o 24 e 25, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, como eu tinha dito aqui, a palavra esperança e expectativa sinônimas, mas quando nós vivemos a palavra de Deus, elas passam a ter um sentido diferente, porque isso é uma dependência da forma com que nós vivemos. Quando nós criamos a expectativa de algo, como agora, enquanto nós vamos poder voltar ao teu culto de forma normal, ou pelo menos de uma forma mais contida, usando os devidos, nós criamos uma expectativa, mas se nós não basearmos isso, a nossa fé, aquilo que nós esperamos em Deus, essa expectativa ela vai continuar. No início nós imaginamos que seria 15 dias, depois falamos em 30 dias, já se passaram 30 dias, mais de 30 dias e até agora nós não sabemos o certo quanto tempo ainda nós vamos precisar continuar dessa forma. Mas como eu falei, quando nós passamos a usar agora a nossa esperança, que é baseado naquilo que Deus tem para nós, nós podemos mover e fazer que as coisas aconteçam. No final do capítulo 7, né, de Romanos, Paulo diz que Jesus Cristo é a necessidade mais urgente do homem, né, que é a libertação espiritual da morte. E a expectativa, quando nós falamos a palavra expectativa, ela foca as pessoas e coisas. É um exemplo do jovem rico que nós temos. Aquele jovem, ele tinha uma expectativa. Por quê? O que ele esperava era focado naquilo que ele tinha. Ele tinha riquezas e ele não estava disposto a abrir mão disso. Então a expectativa dele era focada em coisas e pessoas. E a esperança, ela vê Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele via sempre a Deus. Mesmo quando tudo parecia que já era o fim para Jó, ele continua com sua fé e sua esperança em Deus. Então, a esperança, ela vê Deus. E a expectativa, ela foca em
segundo ponto, às vezes as expectativas são firmadas em promessas humanas. E a esperança resulta do pensamento, e a esperança está firme no Senhor, no que o Senhor falou. Quando aqueles homens reuniram para fazer a torre de Babel, humana, que era de chegar até o céu. E o rei Ezequias, ele estava para morrer ali, né, e o profeta foi até ele, deu a ele essa notícia, mas logo de imediato, porque ele clamou, Deus passe lá, né, e desse a ele mais uns anos de vida, né, ele estava firmado agora no quê? Naquilo que o Senhor falou. E não naquilo que o homem tinha falado. A expectativa pode ser fruto do nosso pensamento de Deus. Como falei, nós ansiamos tanto voltar a poder estar reunidos aqui, a ter culto, né, até mesmo aqueles que não estão podendo fazer as suas outras atividades. Nós sabemos o quanto tem sido difícil para muitas pessoas que dependem do seu emprego e muitos deles não podem estar fazendo porque, de certa forma, isso vai trazer um risco, não só para ele, mas para a sua família e para a sociedade em si. Então, esse é um momento que a nossa esperança, nós temos que confiar no que Deus tem feito. Muito se fala que essa doença ela foi implantada, ela foi criada num laboratório. Nenhum de nós pode afirmar isso. Deus ele permitiu que isso acontecesse, e eu acredito muito nisso, porque tem sido tempos de muita meditação, muita reflexão sobre aquilo que nós queremos fazer e sobre aquilo que nós podemos fazer. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas nós não podemos. Por quê? Que isso não é um resultado do pensamento daquilo que Deus tem. Então esse momento, como eu falei, de distanciamento social, onde nós estamos mais distantes mediante a situação, tem sido momentos de reflexão para a nossa vida, de nós revermos as nossas prioridades. Tem sido um tempo que as famílias têm tido a oportunidade de serem mais unidas, terem mais momentos importantes entre família, que é uma coisa que tenha sido ficado tanto um pouco esquecido nas famílias, o almoçar junto, o estar junto, sentado na sala para ver alguma programação. E quando nós esperamos no Senhor, nós cremos que esse momento ele vai ser passageiro, e nós vemos o futuro, nós temos esperança que isso vai passar, e vai passar de forma rápida, embora esse termo de rápido para alguns ou outros pode variar, mas nós precisamos ter essa convicção, que esse momento ele vai passar rápido. E como nós vamos portar a partir daqui? Como nós vamos? Será que nós não devemos fazer essa reflexão da forma como nós comportávamos e a forma como nós vamos comportar daqui para frente? A expectativa ela faz desejar as Campinas Verdes. Foi o que Ló e Abraão, quando eles estavam lá, Ló preferiu. Ele olhou para o lado, viu o lado estava melhor, ele pensou, eu vou para ali. E Abraão ele foi para um lado que aparentemente seria o menos, não o tão bom quanto o Ló. Então, Ló
ali ele gerou a expectativa nas Campinas Verdes. E Abraão teve esperança em permanecer na terra seca. Então aqui a expectativa, ela trouxe querer algo que parecia já estar concreto, de algo que já estava fácil. E ter esperança, que eu como eu falei, isso depende do nosso relacionamento com Deus, porque viver as expectativas, viver a vontade de Deus, isso é algo que nós devemos viver a cada dia. Nós devemos ter expectativas, mas nós também precisamos transformar nossas expectativas em esperança. E nós só vamos fazer isso diante do nosso grau de intimidade com Deus. E quando nós não entendermos que aquilo que nós esperamos, ele vem de Deus, nós vamos continuar sendo espectadores e não vamos ter a esperança que aquilo vai acontecer. Nós não vamos transformar isso em esperança e crer que isso vai mudar de fato. E o quinto ponto fala que a expectativa, ou nós espectadores, apenas meros espectadores. Quando nós criamos a expectativa em algo e nós não transferimos isso para Deus, nós não colocamos na mão de Deus, nós nos tornamos meros espectadores. E quando na verdade a esperança, ela deve nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus. Lá em João, no capítulo 6, quando Jesus ele começa a ter ali uma conversa com os discípulos, na verdade no capítulo anterior ele vem falando que ele é o pão da vida, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele vem falando isso e ali muitos daqueles que diziam ser discípulos de Jesus, muitos daqueles que estavam ali junto com Jesus ali, acompanhando ele, começaram a ir embora, por achar que Jesus estava sendo um tanto quanto um pouco duro nas suas palavras. E Jesus fica ali conversando com seus discípulos, e ele faz essa pergunta aos seus discípulos, ele direciona essa pergunta aos seus discípulos, pergunta para eles se eles também não iriam. E Pedro, dentre ali os discípulos ali, ele levantou e falou: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, aquele momento ali, quando aquelas pessoas viviam aquela expectativa de estar ali, lá de Jesus, vivendo como meros espectadores, os discípulos de verdade de Jesus, eles permaneceram com ele, porque eles tinham a esperança que aquilo que iria vir, aquilo que só seria possível porque eles estavam com Jesus, porque eles estavam andando com Jesus. Os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles sabiam que se eles se distanciassem de Jesus, seria algo doloroso, seria algo difícil. Então, por isso que quando nós criamos só expectativas, nós somos meros espectadores. E quando nós temos esperança que a situação vai mudar, que as coisas vão caminhar, nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. Aleluia. Assim como aqueles discípulos que estavam caminhando com ele ali tomaram essa decisão nesses dias difíceis. E a gente sabe, várias pessoas, se a gente for ficar ouvindo televisão o tempo todo, vocês vão ver que o que eles falam que ainda vai ser mais para frente, vai ser pior. Depois que passar a pandemia, muito se fala que os noticiários se fala que a população vai estar tão necessitada de ajuda. E nós como cristãos, nós como discípulos de Cristo, nós temos que estar preparados. Nós precisamos ter esperança também que isso não vai acontecer. Mas nós precisamos estar preparados, e isso só é possível se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Como eu falei, você escuta uma rádio, só tem notícias
que desanimam. Vocês ligam a televisão, só tem notícia que desanima. Então, se nós olharmos as expectativas humanas do que tem acontecido e do que ainda vai vir a acontecer, nós, como seres humanos, nós de fato dificilmente nós suportaríamos. Mas nós, como discípulos de Cristo, nós temos esperança de que as coisas vão ficar bem. Nós temos esperança que as coisas elas vão voltar a ser como era antes. Nós somos as pessoas que têm que proclamar isso. Nós somos as pessoas que têm que acreditar que as coisas vão ficar bem. Porque quando essa pandemia passar, quando esse momento difícil passar, acredito eu que muitas pessoas vão precisar de ajuda e muitas pessoas vão voltar mais para Deus. E nós precisamos estar mais preparados para isso. Nós precisamos deixar de viver só na expectativa de quando nós vamos voltar e começar a viver como se nós já tivéssemos voltado à normalidade. Nós precisamos voltar já a viver pensar como que vai ser daqui para frente. A esperança, ela tem essa diferença para nós cristãos em relação à expectativa, como eu falei, porque nós vemos e nós esperamos aquilo que Deus tem para nós. A expectativa é algo humano, é algo que nós devemos viver. Viver expectativa não é algo ruim, é algo bom. É como a gente sempre fala que aquele que não sonha, ele para. A expectativa é da mesma forma. Nós precisamos sim ter expectativas de ser pessoas melhores, de ter aquilo que você almeja, mas a nossa esperança ela precisa ser sempre transformada. A nossa expectativa, aliás, precisa sempre ser transformada em esperança. A esperança ela é baseada naquilo que Deus tem para nós. As nossas vontades, os nossos desejos, ele é transferido para aquilo que Deus tem para nós. A diferença entre a esperança e a expectativa é que a expectativa olha para o futuro sem saber o que vai acontecer, mas deseja que aconteça o melhor. E a esperança é a certeza de que o futuro trará o melhor que Deus tem para você. Que esse trecho de um autor que eu peguei, um autor desconhecido, mas que isso seja uma verdade para nós, que nós vamos viver a esperança, é a certeza de que o futuro trará o melhor que Deus tem para você. Então aqui esse autor desconhecido, ele fala sobre aguardar o melhor que Deus tem para você. Isso é ter esperança. A expectativa, ela olha para o futuro e ela deixa dúvida. Quando você só tem expectativa e a sua expectativa não se torna esperança, você vai viver sempre quando você planeja, você pode ter fazer algo, mas você não tem certeza se isso vai acontecer. Isso é expectativa. Então que a esperança que vem de Deus, a esperança que vem do Senhor, ela possa sempre estar no nosso coração. Como eu falei, em momentos tão difíceis, em momentos que as coisas têm sido cada vez mais custosas para nós, que nós possamos viver sempre essa esperança, viver sempre a esperança de Deus, porque é só através dela que nós vamos poder vencer. E eu acredito que quando isso tudo passar e quando nós podermos olhar para aquilo que ficou para trás, nós vamos ter certeza que nós permanecemos firmes porque nós esperamos sempre no Senhor. Quando no início dessa pandemia nós reunimos na casa da minha mãe,
né, nós fizemos no domingo de manhã, nós oramos, e uma das coisas que lá nós pedimos, nós oramos, é que essa doença, essa pandemia não alcançasse os nossos familiares, que não alcançasse ninguém da nossa família. E nós vivemos nessa esperança, né? Todas as vezes que eu oro, eu peço isso, né? Principalmente a gente que tem, os pais já estão de uma idade mais avançada, já estão mais para frente, a gente sabe que é uma doença que ela ataca mais e tem uma probabilidade maior, né, nas pessoas desenvolver um quadro mais grave em pessoas com a idade mais avançada. Mas se nós ficarmos também estagnados, sem fazer nada, só esperando que algo de ruim aconteça, infelizmente isso vai acabar acontecendo. Então nós precisamos determinar isso. Se você não tem feito isso com a sua família, se você não tem determinado que isso não vai chegar até a sua casa, se você tem achado e dado muito ouvido àquilo que a televisão fala, aquilo que a mídia fala, que dificilmente alguém não vai ter, que isso é uma coisa que vai ser geral, mas que nós possamos ter essa convicção que isso não vai atingir até a nossa casa, até a nossa família. Quantas pessoas têm relatos de que falam que diagnosticaram que teve e não teve nenhum sintoma sequer. Então, que nós, como cristãos, em dias difíceis, nós vamos permanecer como verdadeiros cristãos, permanecer como aqueles que acreditam que o amanhã vai ser um dia melhor. O nosso pensamento, o meu pensamento tem que ser esse, que amanhã vai ser um dia melhor do que foi hoje. Mesmo diante de tanta dessa situação e que muitos não acreditam, nós precisamos acreditar, porque nós temos, né, a esperança, e a nossa esperança ela vem de Deus. Amém? Então neste momento, né, vamos orar, e você que está na sua casa também, né, você coloque sobre os seus pés e clama ao Senhor, né, peça ao Senhor para cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar de todos aqueles que você ama. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por uma oportunidade rica de estar aqui. Oh Deus, e nesse momento nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, oh Deus, que nós venhamos ser cristãos fiéis e que a nossa esperança, Deus, no Senhor permaneça, Deus. Deus, que essa situação em qual nós temos vivido, uma situação difícil, uma situação que não é normal, Deus, mas nós temos crido que o Senhor vai cuidar de nós, vai permanecer com as tuas mãos estendidas sobre nós. Oh Deus, nós determinamos, oh Deus, que as nossas famílias, os nossos lares, oh Deus, estão, oh Deus, protegidos pela tua poderosa mão, oh Deus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, que o Senhor possa, Deus, nos abençoar durante esses próximos dias, durante essas próximas semanas, ó Deus. Ó Deus, e eu creio que muito em breve, ó Deus, mesmo que nós precisamos ainda ter cautelas, mesmo que nós ainda vamos ter aqui, ó Deus, que tomar alguns cuidados, mas nós vamos poder ter reunidos aqui juntos, ó Deus, como igreja, para louvar e bendizer o teu nome, assim como nós temos feito dessa forma. Ó Deus, nós acreditamos nos milagres do Senhor na nossa vida, Deus, e o milagre do Senhor que nós aguardamos e nós esperamos é que isso tudo passe e que volte ao normal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.